Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque russo contra a Ucrânia, principalmente contra Kremenchuk, contra uma refinaria de petróleo ucraniana aqui em Kremenchuk. A ironia dessa coisa, na verdade tem duas ironias nessa coisa. Uma ironia é que você tem notado que a Ucrânia não tem atacado refinarias na Rússia, né? Isso foi um pedido do Trump, ou seja, o Trump pediu de forma meio que forçada, né? Forçou a Ucrânia a não atacar refinarias na Rússia, por isso a Ucrânia tem parado de atacar refinarias na Rússia. E qual é a resposta do Putin? Atacar refinarias na Ucrânia, evidentemente, né? A outra ironia dessa história é que atacar refinarias na Ucrânia é lógico, é problemático, não tenha dúvida, mas elas são consertadas muito mais rapidamente, porque a gente tem a ajuda dos parceiros europeus, então isso não faz tanta diferença assim no final das contas, né? Bom, também teve ataque de drones contra Odessa, infelizmente, ontem. Na linha de frente, nenhuma grande novidade aqui. A gente teve a informação de que recentemente os russos tinham feito uma troca de prisioneiros com devolvendo muitos corpos de ucranianos. Uma propaganda que eles fizeram para dizer que tinha muitos ucranianos mortos, retornaram 6.000 corpos de ucranianos mortos e não sei o que lá para fazer propaganda. Agora foram feitos testes de DNA nos restos recebidos e mais da metade disso é de russos mortos. Olha só a crueldade dos russos, né? Os russos devolveram corpos de russos mortos, porque assim eles evitam ter que pagar compensação financeira para as famílias na Rússia, vão ser dados como desaparecidos, pelo menos durante 2 anos eles não têm que pagar a pensão para as famílias lá na Rússia, e devolveram corpos de russos mortos para a Ucrânia para fazer propaganda, né? É típico russo isso. Por falar em coisas típicas russas, a gente teve informação de canibalismo entre tropas russas, a gente vai falar sobre isso, né? Mas a parte mais interessante foi o Fórum Econômico de São Petersburgo, em que o Putin falou, e ele disse que a Ucrânia é toda da Rússia, que não tem esse negócio, não é tudo nosso, não tem esse negócio, que o Ocidente não tem que se meter nisso, a gente vai recapturar toda a Ucrânia e não sei o que lá, porque é tudo povo russo, e bom, a gente vai falar sobre isso, e vamos falar também sobre a situação financeira da Rússia, que também foi alvo de alerta no Fórum de São Petersburgo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Belisarius, Kleber Cabide e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, ontem eu iniciei a nossa rifa, mas eu fiz uma lambança. Eu botei o link errado para a rifa. Hoje eu vou botar o link certo, tá? O link abriu uma tela de login e aí você não conseguia entrar na rifa, então pouca gente entrou porque eu botei o link errado, aí realmente é complicado, né? Eu vou botar hoje os links corretos, vou refazer essa thread aqui lá no canal no meu Twitter e vou colocar o link correto na descrição desse vídeo aqui para você participar da nossa rifa. Mais uma vez é uma rifa para apoiar os brasileiros lá que estão chegando lá em Kiev. A gente tem mais de 60 pessoas lá que chegaram e ainda estão no processo de conseguir assinar o contrato com o Ministério da Defesa ucraniano, né? E essas pessoas precisam ficar lá em algum lugar. Muitas delas têm dificuldade de arrumar posição lá. O Alex Silva arruma lugar para o pessoal ficar e coisa e tal, mas isso tudo, evidentemente, tem um custo, né? No final das contas, acaba ficando caro essa manutenção do pessoal lá em Kiev, né? Então, contamos com o apoio de vocês aí. Por favor, não vamos faltar a Ucrânia nesse momento de necessidade, né? Bom, de ontem para hoje tivemos um ataque grande da Rússia contra a Ucrânia, foram 280 entre mísseis e drones, inclusive Calibre, Iskander, Kinjal e mais um monte de coisa. Muitos foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, dos 280, 260 foram derrubados, mas alguns ainda atingiram os alvos, infelizmente, particularmente em Kremenchuk, que é justamente onde tem uma refinaria ucraniana aqui, Kremenchuk, essa cidade aqui em Poltava, do lado do rio de Dnipro, nessa região aqui, né? Aqui você vê o ataque massivo em Kremenchuk, dá para ver que a grande maioria foi aqui. Teve alguns drones aqui em Odessa que também causaram danos. Os outros drones, teve até drone aqui em Kiev, mas foram todos derrubados, não teve nenhum problema de ontem para hoje. Mas realmente muitos mísseis e drones aqui contra a refinaria em Poltava, né? Lembrando que isso é uma coisa absurda, evidentemente. Por quê? O Trump pediu, digamos, né, exigiu que a Ucrânia parasse de atingir as refinarias russas. A desculpa do Trump para isso é porque provavelmente ele sabia do ataque israelense
contra o Irã, sabe que isso ia fazer o preço do dólar subir, e se a Ucrânia continua atacando as refinarias russas, então isso piora a situação, né? O petróleo subiria ainda mais. Agora, olha como é que é injusto isso, né? A Ucrânia vinha fazendo esse ataque exatamente como uma forma de pressionar a Rússia. Agora, a Rússia não se sentiu pressionada por isso e ela está atacando refinarias na Ucrânia, né? E, de novo, está querendo atingir um alvo que é um alvo legítimo, ok, perfeito, mas não é injusto a Ucrânia ser proibida de atingir esses alvos enquanto a Rússia pode, né? Mais uma vez, é o Putin usando o fato de que o Trump gosta dele por algum motivo que ninguém consegue entender, para ajudar a Rússia e prejudicar a Ucrânia nessa guerra. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Bom, inclusive o ataque contou com munições fragmentantes lá em Poltava, tá? Um ataque em várias instalações de energia e refinarias, e isso daqui é um grande problema, porque esse tipo de bolinha pode atrair crianças, né? E isso pode explodir, né? Isso é a submunição das coisas russas lá. Inclusive, é por isso que se proíbe esse tipo de ataque em cidades, porque essas submunições podem durar anos. E aí, muitas décadas depois da guerra, alguma criança acha uma bolinha, acha bonitinho, coisa e tal, vai mexer e a bolinha explode e mata a pessoa. Então isso é muito cruel, esse tipo de submunição. Isso não deveria jamais ser usado em cidades, né? E a Rússia tem usado isso com frequência enorme. Bom, agora, os ucranianos atingiram uma planta de defesa em Tula, na Rússia, né? Foi atingida 2 vezes nos 3 últimos dias por ataques de drones, forçando parada nas operações. Isso aqui não é refinaria, isso é uma planta de defesa, uma instalação de defesa, uma fábrica de defesa, e destruiu a subestação de energia elétrica, armazéns e prédios administrativos e um hangar de carga lá nessa indústria, né? Isso aqui é a planta em Poltava, que foi atingida, que é Sheglovsky Val Plant, que fabrica a defesa antiaérea Pantsir, né? Vocês têm reparado que a Ucrânia tem visado diretamente as defesas antiaéreas na linha de frente na Ucrânia, na região temporariamente ocupada da Ucrânia, né? E parece que tem um plano ucraniano aí. A gente está vendo seguidamente os ucranianos alvejando defesas antiaéreas e agora alvejando a indústria que fabrica defesas antiaéreas russas. Isso certamente é parte de um plano, né? Bom, e muito engraçado que esse ataque de drones que teve ontem, né? Aqui os russos falando aqui, ó, todos os drones foram destruídos, né? Nenhum deles está voando para retaguarda, né? Aí depois, logo em seguida aqui, ó, 10 minutos depois, tem alguns UAVs que conseguiram, alguns drones que conseguiram quebrar na retaguarda, e agora eles estão na área de Kazan, ou seja, os drones ucranianos sim fizeram um estrago ontem, né? Parece que atingiram de novo a fábrica em Yelabuga, lá no Tartastão. Tá aqui os funcionários da fábrica correndo, devem ter sido dispensados e coisa e tal, e ouviram o drone chegar, né? Porque vocês sabem que esse pessoal aqui é tipicamente indiano e paquistanês, né? Que é trazido como imigrantes para a Rússia. E aí, então, tá todo mundo correndo aqui quando vendo os drones, porque teve gente que morreu no último ataque ucraniano de drones na fábrica. Então parece que agora eles fecharam a coisa, tá o pessoal com medo do dronezinho lá, o dronezinho vindo, o pessoal correndo para ir embora da fábrica. Deviam ficar com medo mesmo, deviam voltar para o país deles e deixar esse negócio da Rússia para lá. Da fábrica, essa fábrica é a fábrica que produz os Shahid, os drones Shahid lá na Rússia, né? Repara que esse drone não faz barulho. É o drone planador, como a gente falou, ele é levado via tandem pelo outro drone até perto do local, aí depois daí ele plana, e aí ele tem essa vantagem de ser absolutamente silencioso, ninguém ouve nada quando ele chega, só na hora de explodir, que ele explode ali na fábrica de Yelabuga, né? Bom, também teve ataque ucraniano contra Ligov. Ligov é essa região aqui, então a gente teve ataque ucraniano em Tula, aqui em Tula, tivemos aqui em Yelabuga, aqui na região de Kazan, aqui, Yelabuga é por aqui, e também tivemos ataques em Ligov, que é aqui em Kursk, tá? Ligov é essa região aqui, ó, Ligov, próximo da linha de frente, certamente visando aqui essas operações que estão acontecendo aqui entre a Ucrânia, o Oblast de Sumy na Ucrânia e o Oblast de Kursk na Rússia, né?
só dá para ouvir o som das explosões aqui, os vídeos estão todos desfocados, né? Os avanços russos ali na região de Sumy estão morrendo completamente, não estão conseguindo avançar absolutamente nada, como a gente tem falado. Os russos ali têm tentado uma abordagem de avanços puramente com motocicleta ou a pé, sem usar blindados, e o resultado disso é uma quantidade impressionante de mortos e o avanço totalmente parado, né? Bom, ali na região de Sumy teve alguns russos um pouco mais espertos que se renderam para as forças ucranianas, e aqui está o momento que eles foram capturados e coisa e tal. Então esse pessoal aqui é o pessoal menos burro lá da Rússia que decidiu se render ali em Sumy, menos mal para eles, não acabaram como esses aqui, né? Também teve tentativa de avanço lá em Konstantinivka, a gente falou alguns dias atrás já desse ataque aqui em Konstantinivka, mas que não resultou em nada, um monte. Agora a gente tem as imagens aqui dos tanques que foram usados, que também não funcionaram, também foram todos destruídos aqui nessa região de Konstantinivka, né? Bom, vendo os mapas do Polé Volan aqui, mais uma vez não temos nenhuma grande novidade. Isso daqui na região de Minohard, que é próximo de Torets que está para cá, Pokrovsk está para cá. Teve um pequeno avanço aqui em Yablonivka, mas nenhum avanço significativo, né? Aqui na região que eles chamam de Komar/Tir, que é, na verdade, próximo de Pokrovsk, isso aqui logo abaixo de Pokrovsk, aqui já é a fronteira do Oblast de Dnipro. Vocês podem ver, as forças russas estão chegando próximo dessa fronteira do Oblast, ainda não invadiram o Oblast de Dnipro, como eles dizem que fizeram alguns dias atrás, mas estão chegando perto aqui. De qualquer forma, nada significativo aqui também. Essas áreas aqui podem parecer grandes no mapa, mas só porque o mapa é um zoom muito alto. Isso aqui, na verdade, é totalmente insignificante no grande aspecto geral das coisas, né? Bom, a gente falou alguns dias atrás que os russos fizeram uma grande troca de corpos de prisioneiros, né? Então os ucranianos devolveram corpos de russos que tinham morrido na linha de frente aqui na Ucrânia, tinham ficado com os ucranianos, e os russos devolveram corpos de ucranianos que teriam morrido do lado de lá, né? E os russos quiseram fazer uma jogada de marketing, né? Embora a troca combinada fosse 1.200 por 1.200, então cada lado devolveria 1.200 corpos de coisa, os russos apareceram com 6.000 corpos de ucranianos, para dizer que não, que estão devolvendo mais e não sei o que lá, mas querendo evidentemente fazer uma jogada de marketing, dizer, olha como é que tem um ucraniano morto, tá vendo? 6-1 e não sei o que lá e coisa e tal, né? Só que aí os ucranianos falaram, beleza, vamos pegar todos esses corpos e vamos fazer teste de DNA, fazer teste forense para ver se é mesmo, né? E, cara, no final das contas, a maior parte dos corpos que foram devolvidos eram de russos mesmo. No final das contas, eles misturaram corpos de russos mortos com corpos de ucranianos mortos, e alguns ainda tinham uniformes russos, e tinham até identificação russa. Ou seja, não precisou nem fazer DNA no final das contas, isso aqui em alguns casos, tá? Mas para você ver a cara de pau do pessoal que evidentemente queriam fazer uma ação de propaganda, né, dizer que tinha muito ucraniano morto e coisa e tal, mas na verdade os corpos devolvidos eram de russos em sua maior parte. E isso daí ainda é cruel com as famílias desses caras lá na Rússia, né, porque as famílias dessas pessoas estão esperando, né, saber o que aconteceu com o marido, o filho, o pai, né, e no final das contas não vão ficar sabendo porque o corpo foi entregue para a Ucrânia num gesto de propaganda totalmente fútil que foi desmascarado em 3 segundos no final das contas, né? Bom, outra coisa curiosa a gente fica aprendendo essas coisas aqui, né? Pode ser útil um dia saber essas coisas, né? Aqui, ó, a Rússia publicou um manual para operações de fibra ótica, né? Como eu falo para vocês, a fibra ótica é muito boa, tem um monte de vantagens, mas embora ela seja muito resistente à tração, ela quebra. Se ela dobrar muito, ela quebra, né? Então, ela é relativamente fácil de quebrar. E aí ele está dando algumas dicas aqui. Ele fala para nunca baixar o drone rápido em movimento de retorno. Por quê? Porque o próprio coisa do drone pode atingir a fibra ótica e pode quebrar a fibra ótica, né? Então os movimentos devem ser suaves e sempre indo para frente, né? Outra coisa, evitar curvas muito fechadas. Com um drone, com fibra ótica, você não pode fazer curva muito fechada, senão você quebra a fibra ótica, e no que quebrou a fibra ótica você perde o drone, né? Outra coisa que eles falam, quando tem muito vento. Quando tem muito vento, o vento vai levar a fibra ótica. Então se você voar muito alto, né, ele fala para nunca voar mais de 4 metros de altura quando tiver muito vento, porque senão o vento pode fazer muita força na fibra ótica e acabar quebrando a fibra ótica com o vento, né?
Outras dicas, né? Quando você vai fazer, quando estiver ventando muito, evitar passar por objetos que podem se torcer com o vento. Então, grandes árvores, por exemplo, você deixa a fibra ótica ali, se a árvore balançar com o vento, ela pode quebrar a fibra ótica e aí você perdeu o drone, né? Quando for passar por uma estrada, o ideal é que você passe de forma a deixar a fibra ótica apoiada de um lado ou de outro para evitar que algum caminhão que passe aqui quebre a fibra ótica. A mesma coisa em caso de rios, né? Buscar um lugar no rio que tenha árvores dos dois lados, de forma que você possa passar a fibra ótica do drone dessa forma e ele não quebre com a força da água no rio. Se você tiver que passar no rio, eles dizem aqui que é para passar sempre num ângulo de 45 graus em direção a upstream, né, em direção a de onde vem a corrente, né? Eles devem ter feito avaliações e chegaram à conclusão que isso é melhor. Se você cortar o rio totalmente na perpendicular, a pressão sobre o cabo de fibra ótica é muito grande, ele tende a quebrar, né? Então, se você for num ângulo de 45 graus, em que você sai da posição de vazante para jusante, você melhora a situação, né? É menos chance que tem de cortar esse fio, né? Então, umas boas dicas que você tem aqui, né? Os ucranianos estão espalhando isso aqui porque não deixa de ser boa dica no final das contas para uso de drones, né? Bom, falando aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala principalmente sobre o discurso que o Putin fez ontem no Fórum Econômico de São Petersburgo, né? Então está tendo um Fórum Econômico de São Petersburgo, em São Petersburgo, e ontem teve alguns discursos interessantes, particularmente do Putin, em que ele falou as barberagens de sempre, mas é o que eu falo para vocês, ele tá com um tom assim que já chega a ser um tom quase desesperado nesses discursos, né? Dá para sentir a ânsia dele, né? Então ele falando aqui, ó, russos e ucranianos são uma só pessoa, e nesse senso, toda a Ucrânia é nossa. Ué, porque se os russos e ucranianos são uma pessoa só, o Putin, então por que não a Rússia é parte da Ucrânia e a Ucrânia que é parte da Rússia? Que história é essa, né? Seria o contrário, né? Ou seja, a Rússia podia ser parte da Ucrânia também. Qual que é o problema, né? Então abdica aí, deixa o Zelensky governar a Rússia também, pô, já que é tudo a mesma coisa, né? Ele tá, o apresentador perguntou para ele sobre a questão das quais regiões da Ucrânia que ele está pretendendo ter para a Rússia e não sei o que lá. Ele falou, não, todas são nossas. A Ucrânia inteira é nossa, coisa e tal. E ele falando num tom meio que é de desespero mesmo. Ou seja, a gente sabe que o Putin, a essa altura, ele sabe que não consegue mais ir a lugar nenhum e está numa situação de que está esperando algum milagre acontecer para dar a ele a vitória nessa guerra, né? A essa altura, o que ele fala é muito mais para o público interno do que para o público externo. E isso fica claro em outras palavras que ele falou. Por exemplo, uma das coisas que ele falou nesse discurso é que a Rússia está economicamente muito bem, porque é um dos países menos endividados do mundo. Teria apenas 16% do PIB de dívida a Rússia, segundo disse o Putin nesse negócio, né? E aí tem um canal aqui de um economista americano aqui, o Econ Lessons. O nome dele é Mark e ele faz aqui a avaliação desse discurso do Putin e a conclusão dele é que é o contrário, né? A Rússia é o país mais endividado do mundo, com 400% de relação entre dívida e GDP, quando você considera que boa parte do GDP atual da Rússia é puramente focado na guerra. Então, em termos de economia real na Rússia, a dívida russa é 400% do GDP real russo, né? E faz sentido essa avaliação. E ele lembra que ele nem colocou ainda nessa avaliação a dívida que a Rússia vai ter, evidentemente, da reconstrução da Ucrânia, né? Quando essa guerra acabar e a Rússia for retirada do território ucraniano, a Rússia vai ter que bancar toda a reconstrução da Ucrânia. Isso vai sair muito caro para a Rússia. Então, essa dívida, que ainda não está contabilizada, ainda não é uma dívida líquida, mas certamente vai cair aí, explica por que apesar dos russos terem supostamente uma dívida tão baixa, o Putin diz que tem uma dívida baixíssima, né? Mas para pensar, no final das contas, eles não conseguem vender títulos da dívida dele, né? Como é que pode? Porque os investidores adoram comprar títulos de dívidas de países, né? Até o Brasil, que já está quase chegando a 100% de dívida para GDP, né? De dívida para PIB. O Brasil consegue vender ainda alguns papéis de dívida, é lógico, com juros altíssimos, mas consegue vender. Os juros na Rússia são maiores ainda e eles não conseguem vender títulos da dívida. Por quê?
Qual o problema? Por que as pessoas, apesar de ser um endividamento tão pequeno da Rússia, por que as pessoas não compram títulos da dívida russa? Exatamente porque, como ele explica, o cálculo do PIB da Rússia está errado. O cálculo do PIB da Rússia nos últimos meses, feitos pelo Banco Central Russo, primeiro tem um monte de inconsistências de tipo Portman, né, de inventar número mesmo, e segundo porque considera o gasto militar, que não é algo sustentável na economia de longo prazo, né? É meramente gasto do governo para sustentar a guerra. Isso não é PIB de verdade. E aí você fazendo as contas corretas, mesmo sem a indenização para a Ucrânia, já dá 400% do PIB a dívida russa. E aí explica porque ninguém quer comprar a dívida russa, né? E ainda tem esse problema, 400% por enquanto. Quando acabar a guerra e a Ucrânia ganhar e a Rússia tiver que pagar a indenização para a Ucrânia, vai ser muito mais do que isso, né? Eu não compraria títulos da dívida russa. E nesse sentido, teve um outro palestrante que falou ontem também no Fórum de São Petersburgo, que deu uma visão bastante ruim da situação lá, né? O chefe do comitê de orçamento da Câmara lá, o Andrei Makarov, disse que a Rússia pode seguir o mesmo caminho da União Soviética. Olha o que eu tenho falado para vocês. O cara tá falando aqui, ó. Eu tenho que falar para vocês sobre a necessidade das pessoas trabalhadoras vão ter que continuam crescendo constantemente. Olha outra coisa curiosa que ele fala aqui, né? Esse pessoal é comunista mesmo. Ele está dizendo aqui que o comunismo falhou na Rússia, ou na União Soviética na época, porque os trabalhadores queriam cada vez mais benefícios e em algum momento o Estado não consegue mais fornecer benefícios para os trabalhadores, né? E isso é uma coisa muito curiosa, porque isso é basicamente uma admissão de falha do comunismo. De fato, o Estado é incapaz de atender às necessidades dos trabalhadores. Os trabalhadores, entre si, só a ligação entre eles, né, a economia real consegue atender isso. Mas o Estado, como grande provedor, não consegue. É a falha básica do modelo comunista que o Lula ainda quer enfrentar, ainda quer botar aqui no Brasil. O Lula acredita que é o Estado que vai ajudar todo mundo aqui. E qual que era a reclamação do pessoal lá na União Soviética? Que cada vez que você dá um benefício para o trabalhador, o cara quer mais. E vê se não é essa a desculpa que o Lula fala. Não, porque hoje em dia a gente dá Bolsa Família, dá pé de meia, dá isso, daquilo, as pessoas querem mais e mais e mais. É por isso que o comunismo não funciona, as pessoas sempre querem mais. A culpa é das pessoas de quererem mais. Não, a culpa não é das pessoas de quererem mais. A culpa é do Estado de achar que dá alguma coisa para as pessoas. O Estado, para dar qualquer coisa para qualquer um, tem que tirar antes. Então, no final das contas, o Estado acaba piorando a situação, porque ele tira dinheiro da economia para dar um pouco para as pessoas, e quando dá um pouco para as pessoas, sempre perde-se muita coisa na ineficiência do Estado, corrupção, desvio de verba, enfim, né, é perdido coisa, e o que volta para a sociedade é sempre menos do que foi tirado pelo Estado, né? Isso era verdadeiro na União Soviética, isso é verdadeiro no Brasil de hoje. E aqui, o que o cara tá falando é justamente que, olha só, o Estado não tem dinheiro suficiente para atender as necessidades cada vez maiores dos trabalhadores. Esses trabalhadores não se contentam com ter um prato de feijão, eles querem comer um pouquinho mais, querem comer carne. Pô, que absurdo, né? Socialismo colapsou simplesmente porque ele falhou de atender essa lei econômica fundamental, que as vontades das pessoas vão crescendo sempre e o Estado não consegue dar mais vontade, atender mais as vontades das pessoas. Não, não foi isso que causou o problema. O problema é o Estado em si. O Estado em si é uma máquina de ineficiência que, sob a desculpa de que vai resolver o problema do mercado, acaba piorando a situação de todo mundo. E nós nem escrevemos ainda a nossa lei econômica fundamental, disse a ele, né? De acordo com o Makarov, resolver os problemas sem envolvimento do Estado é impossível. Né? Não, não é impossível. Só é impossível quando o seu Estado quer invadir outros Estados, quer fazer coisas que são deletérias ao interesse da própria população, né? E aí, ele está dizendo aqui ó, que o Estado não consegue financiar tudo indefinidamente. Projetos nacionais estão expandindo em termos de financiamento, mas o governo continua gastando mais e mais. Parece o Brasil do Lula. A menos que a gente envolva negócios privados nesse mecanismo, o sistema simplesmente não vai funcionar. Olha só, agora ele está percebendo, mas quando ele fala de envolver negócios privados, ele não fala em livre mercado, ele fala em tirar o negócio privado da mão do cidadão e tomar pelo Estado, né? É isso que a esquerda fala em pegar apoio de negócios privados, não é entender que a alocação de recursos é o principal benefício de uma economia de mercado. Não é o Estado definir para onde é que vai o recurso. Isso é o que quebra a coisa. O mercado é mais eficiente exatamente porque ele aloca melhor os recursos do que o Estado.
o mercado aloca os recursos onde há interesse da população por esses recursos. As coisas que a população quer mais, elas acabam tendo uma demanda maior, isso aumenta o preço, isso incentiva mais pessoas a produzir aquele bem e automaticamente você alocou os recursos onde eles são necessários, onde eles são determinados. O Estado não, o Estado tem uma lógica diferente, que é tudo por motivos políticos, ele sai alocando recursos em coisas desnecessárias e quebra a coisa. Então, quando ele fala que apoio da iniciativa privada, ele quer, né, a visão dele é que o Estado vai tomar conta daquela indústria aqui. Ó. É o que ele está falando aqui. Ó. Ele deixou claro que deve haver uma onda de nacionalizações envolvendo companhias que valham mais de 2 trilhões de rublos. Ou seja, as poucas companhias privadas que tem na Rússia com muito valor vão ser nacionalizadas. O Estado russo vai tomar para si. Isso, você vai virar estatal. Isso é uma receita para o fracasso, né? Porque o grande problema do Estado é justamente o fato de que ele aloca recursos mal. Então ele piora a situação dessas empresas, né? Enfim, ou seja, muitas empresas estão à beira de um default, à beira de quebrar, né? Por isso que ele está dizendo também que o Estado tem que intervir, coisa e tal. Sendo que, não, as empresas estão à beira de quebrar na Rússia porque um governo inventou uma guerra cobrando impostos absurdos das pessoas, para uma guerra sem sentido, que não traz absolutamente nenhum benefício, que não seja benefício político para o Putin. Enfim, a situação geral é bastante alarmante. Muitas companhias estão prestes a quebrar na Rússia e não conseguem cumprir suas obrigações e coisa e tal. Enfim, o cara está deixando claro aqui aquilo que eu venho falando para vocês. É assim que vai cair a Rússia, tipo a União Soviética. Então isso daqui quem falou foi o presidente do Comitê de Orçamento da Câmara lá dos Deputados da Rússia, que é a Duma, né? Aqui ó, também teve o ministro da Economia da Rússia falando que o país está à beira da recessão. A gente já tinha falado sobre isso ontem, né? Mas o declínio econômico é apenas metade da história. As alianças geopolíticas de Moscou também estão destruindo completamente, né? Desde Armênia, Síria e agora o Irã. Então, o pessoal falou que a Rússia, que já teve uma época, uma influência, um soft power significativo no mundo, viu esse soft power diminuir completamente devido a essa invasão desastrada do Putin, que não trouxe absolutamente nada de positivo para ele, né? A Armênia, que uma época foi um país leal do CSTO, o CSTO é a OTAN lá da Rússia, né? Agora, abertamente está se distanciando de Moscou, né? O primeiro-ministro lá da Armênia recusou apoio russo durante um encontro e não tem mais nenhum interesse em lidar com os russos, né? A Síria, uma outra perda trágica, a Síria era um entreposto russo ali no Mediterrâneo, ali no Oriente Médio, e agora está totalmente fora disso, né? E, foi feito pela Turquia, né? O Irã, que era outro aliado muito grande da Rússia e que é um dos fornecedores principais de suprimentos de drones, agora tem problema. Israel atingiu 100 alvos no Irã, inclusive em plantas nucleares e coisa e tal. Mas mais do que isso, muitas fábricas que produzem peças que são usadas para os drones Shahed. Então, embora a Rússia tenha transferido a produção dos drones Shahed para a Rússia, ainda tem muitas peças que são fabricadas no Irã e a Rússia compra essas peças do Irã e agora não se sabe se vai conseguir comprar mais. Então, ou seja, no final das contas, isso daqui está prejudicando a Rússia muito nessa história. Uma outra coisa que o Putin falou no discurso dele é que pode esperar que a partir do próximo mês a Rússia vai atacar com 800 drones por dia. Ao invés de ser os 100 drones por dia que é hoje, vai ser 800 drones por dia. Me parece uma coisa meio suspeita ele ter falado isso, tá? Eu acho que é desespero, como eu falo para vocês. Ele está esperando que a Ucrânia capitule, que a Ucrânia ceda e não sei o que lá, e não vai acontecer isso, né? Por quê? Porque ele sabe que não vai ter drones daqui a pouco para atacar a Ucrânia no final das contas. Combinando a estagnação econômica, isolamento do mercado financeiro mundial e perdas militares da Ucrânia, você vê os esboços de um declínio econômico sistêmico, né? Ou seja, de um declínio da Rússia sistêmico devido a essa guerra. E o tal do mundo multipolar do Putin está colapsando sobre o peso da recessão e da diplomacia decadente, né? E o tal dos BRICS, que se fala tanto, no final das contas, não é uma alternativa razoável no final das contas. É isso daí, é isso que eu falo para vocês. A visão que eu tenho é que esse discurso do Putin é muito já fruto de desespero mesmo. O cara tá ficando desesperado no final das contas, né?
Bom, o Zelensky, olha que curioso esse discurso do Zelensky, né? Ele está aproveitando para associar o Putin ao Irã, né? Porque ele está vendo que o Trump está virando, resolveu atacar o Irã, né? A gente sabe que vai acontecer em algum momento. Muitos ativos militares americanos estão indo para o Oriente Médio, então a expectativa é que o Irã acabe sendo atacado pelos Estados Unidos em algum momento. E aí o Zelensky fez esse discurso aqui, ó. Hoje os russos, mais uma vez, de forma absolutamente cínica, declararam que eles não estão com vontade de um cessar-fogo, não querem cessar-fogo. A Rússia quer continuar com a guerra, mesmo levantando algumas ameaças. Isso significa que a pressão que o mundo está aplicando não está machucando eles o suficiente e que eles estão tentando muito fortemente manter as aparências, né? Bem, a economia russa já está desmanchando completamente. E isso vai apoiar esse processo ainda mais. O Ayatollah Putin pode olhar seus amigos no Irã e ver como esses regimes acabam no final das contas. E quão profundo a decadência que eles levam aos seus países, né? Ou seja, a chave aqui é o Ayatollah Putin, né? Ou seja, o Zelensky muito espertamente está dando a dica para o Trump, que o Trump, olha só, é a mesma coisa, para o Irã e Rússia é a mesma coisa, meu amigo. Vamos lá, vem para o lado certo dessa história, né? E o Zelensky está falando sobre a tentativa russa em Sumi. Os russos tinham planos insanos para a região de Sumi, mas não estão conseguindo avançar em nada, né? E mais do que isso, a gente tem essa declaração aqui do Andriy Biletsky, que é um fundador do regimento Azov e comandante da 3ª Brigada de Assalto Ucraniana, que é a Brigada Azov, que falou sobre a situação na linha de frente, né? Então aqui é um ucraniano falando sobre as forças russas. O exército russo hoje está significativamente fraco do que estava ano passado, ele enfatizou, né? O inimigo está enfraquecendo, mas não é hora de relaxar. Ele reconhece que também existem problemas do lado ucraniano e esses problemas precisam ser resolvidos, né? Cada exército tem problemas, mesmo o exército americano tem problemas. Numa guerra de atrito, o ganhador não é apenas aquele que tem mais armas, mas aquele com mais autodisciplina e resolução interna, né? E isso a Ucrânia certamente tem muito mais do que a Rússia. A Rússia está colapsando sob suas próprias mentiras, estagnação e desilusões diárias de vitórias. Nós estamos mantendo o nosso pé, porque nós confrontamos nossas falhas, nós adaptamos e lutamos pela verdade. E é um discurso bacana do cara, gostei muito no final das contas. Bom, e para você ter uma ideia do declínio das tropas russas, né, houve um caso de canibalismo entre as tropas russas que estão levantando alarmes lá na Ucrânia, né? Esse caso aqui foi identificado pela inteligência ucraniana, que conseguiu gravar, né, conseguiu pegar uma gravação de celular entre um cara conversando com outro, né? E isso foi na região de Kupiansk. Um soldado russo de nome Brelok matou e comeu o amigo dele, o Foma, por 2 semanas, porque estava sem comida, né? Olha só os caras falando aqui. O cara apavorado, o que é isso? Não sei o que lá, né? Ou seja, o que o pessoal tá falando aqui, eu não vou botar mais a gravação porque ele tá falando em russo, ninguém entende russo aqui, né? Mas o que ele está falando aqui é justamente que foi devido à falta de logística, não estava chegando comida, o cara fez exatamente isso, no final das contas, desesperado, matou o companheiro e comeu o companheiro ao longo de 2 semanas ali, né? Pois é, isso dá uma ideia do nível que estão as tropas russas de desespero, como o pessoal está reconhecendo, elas estão cada vez mais falhando ali na Ucrânia, né? Por outro lado, a Ucrânia tem resistido com muita força e aqui a gente está falando de Odessa, né? Odessa, poucos dias atrás, vocês sabem, foi alvo de um grande ataque de drones, né? E o pessoal aqui hoje está aqui, ó, essa região aqui que é a praia lá de Odessa, né? Eu tive aqui, tem vídeo meu lá no canal Peter Turguniev deu na praia lá em Odessa, né? Não estava exatamente nesse lugar aqui, mas estava na mesma praia. E esse restaurante aqui que tem na praia foi atingido pelas bombas, só que hoje o pessoal lá já fez um mutirão para reconstruir a infraestrutura ali da praia de Odessa, então os próprios moradores foram lá e refizeram a coisa toda, já está tudo... Aqui, ó. Aqui, eu tive nesse pierzinho aqui, nesse pier meio afundado aqui. Pode ir lá no meu canal Peter Turguniev, tem meu passeio por Odessa, ali nas praias de Odessa, né? Enfim, muito bacana o pessoal, a resiliência do pessoal lá. Estamos no verão lá no hemisfério norte, né? Então o pessoal está na época de aproveitar a praia lá.
não é praia tão bonita quanto no Brasil, tá? Eu vou falar para vocês, tá? A praia no Brasil realmente é muito bonita, mas enfim, a praia lá é bacana também, é muito bacana e o pessoal é muito animado lá na praia. No Brasil não tem piano na praia. Bom, o Trump fez uma postagem aqui no Truth Social que, cara, o cara tá realmente delirando, né? Ele tá falando aqui, ó, falando sobre os acordos de paz que ele fez, né? Então, tô muito feliz de avisar que eu fiz eu, junto com o Marco Rubio, fizemos um maravilhoso tratado entre o Congo e Ruanda, em que a guerra deles, que é violenta por morte e derramamento de sangue, e agora que tem acontecido por décadas, e agora eles vão estar em Washington na segunda-feira assinando documentos, né? Isso é um dia grande para a África e um grande dia para o mundo. Eu não vou ganhar um Nobel da Paz por isso. Caraca, o cara tá focado em Nobel da Paz, bicho. Puta que pariu. O Trump esquece essa história. Não dá uma de Lula. Desincorpora. Entidade Lula que está incorporada no Trump. Por favor, desincorpore do Trump, ô Lula. Desincorpore do Trump. Aí eu também não vou ganhar um Nobel da Paz por parar a guerra entre a Índia e o Paquistão, que, pô, aquela guerra nunca teve, né? Eu falei desde o início, vai ter umas trocazinhas ali, não vai dar em nada essa guerra, e foi o que aconteceu, né? Não vou ganhar um Nobel da Paz por parar a guerra entre a Sérvia e o Kosovo. Essa era mais séria, tá? Essa era mais séria. Essa foi no primeiro governo dele. Isso aqui talvez ele tenha algum mérito realmente. Eu não vou ganhar um Nobel da Paz por manter a paz entre o Egito e a Etiópia. Manter a paz? Não, é o caso da represa da Etiópia e coisa e tal. Mas eles fizeram um acordo lá e só mudou o ritmo de preenchimento da represa, né? Eu não vou ganhar o Nobel da Paz por isso. Ele tá chorando aqui porque não vai ganhar o Nobel da Paz. Não, Trump, você não vai ganhar o Nobel da Paz. Cara. Lamento muito. Concordo que foi um absurdo o Obama ter ganho o Nobel da Paz. O Obama é um idiota. O Obama nunca mereceu o Nobel da Paz que ele ganhou. Mas isso não é motivo para dar o Nobel da Paz para você, né? E agora a gente pode ter identificado o cara, a Rousseff, que está dentro do governo Trump, que tem feito toda essa russetagem lá dentro. Tá um cara chamado Sérgio Gor, que na verdade é um russo com Gorkovich, o nome do cara, e ele diz que nasceu em Malta, mas na verdade ele nasceu na Rússia. Aí ele diz que não nasceu na Rússia, porque ele nasceu na União Soviética. Ele nasceu em 86, ou seja, em 86 ainda era União Soviética. Mas é na Rússia, ele nasceu na Rússia. Enfim, o cara tem feito, ele é ligado ao Rand Paul. O Rand Paul, vocês sabem, é uma Rousseff desgraçada. Ele é do Partido Libertário. Eu lamento muito, um dia eu tive admiração pelo Rand Paul. É um lixo esse cara. Rand Paul é um lixo. É uma Rousseff de merda. Tomara que perca todas as eleições daqui pra frente. E no final das contas, ele foi, enfim, ele é ligado ao Rand Paul e entrou pra campanha do Trump. E sabe por que o Trump gosta tanto desse cara, que aparentemente não é ninguém? Dinheiro. O cara, de alguma forma, consegue uma montanha de dinheiro. De que forma vocês acham que é? Esse cara é um espião russo, cacete. É lógico que é. É o cara que tá fazendo essa coisa toda aqui, né? E foi ele que cavou a separação entre o Trump e o Musk, tá? Quando o Musk começou a querer botar pessoas competentes na administração Trump, que não eram Roussettes, pessoas competentes realmente, esse cara foi quem envenenou o poço entre o Trump e o Musk. Olha que coisa, Sérgio Gor. Isso vai dar o que falar ainda. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu, com mais detalhes sobre isso, por isso que eu não vou falar muito aqui. Mas lá no Ancapsu tem um vídeo falando sobre isso em mais detalhes, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.